sabe que durante as provas do vestibular é muito comum que os estudantes passem por crises de estresse, que tenham muita ansiedade. Estão vindo aí as provas, a segunda fase para acontecer em janeiro e tem muito universitário e pré-universitário apavorado com tudo isso. E para evitar o famoso branco na hora de dar as respostas, para que você tenha o melhor resultado, o ideal é que o seu corpo e a sua mente estejam mais relaxados, estejam em equilíbrio. E eu convidei hoje o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, para esclarecer um pouquinho tudo isso. Eu quero entender como é que o nosso cérebro funciona sob pressão, não só nessa época de vestibular, mas em qualquer situação. Como é que é? Por que a gente, às vezes, quando mais precisa, fica tão atrapalhado? Dr. Leandro Teles é coautor de artigos científicos, livros, textos em neurologia clínica, tem mais de 100 aulas ministradas ao curso de medicina da Faculdade da USP e tem nos ajudado bastante. Doutor Leandro, obrigada, viu? Eu que agradeço, Cláudia, é um prazer sempre participar aqui do seu programa. Eu até estava brincando aqui com o nosso telespectador, que eu ia te perguntar o que acontece, que hoje eu errei o nome das meninas várias vezes, né? Eu vi, eu estava ali no camarim, eu acompanhei, assim, essas... E, na verdade, a memória tem a ver também com um pouco da nossa atenção, não é? Sem dúvida nenhuma. A memória é uma das funções mais complexas, então ela falha por vários problemas, por distração, falta de concentração, oscilações emocionais, ansiedade, sobrecarga. Então ela é uma das funções mais susceptíveis a ruídos, a erros, né? Então quando a gente fala no vestibular, isso é importante, porque o nosso poder não é de memorização, mas de evocar a coisa certa na hora certa. Então imagina toda uma vida escolar, né, cobrada numa tarde ou 2 tardes. Então o equilíbrio emocional e o equilíbrio cognitivo. Então é importante que o aluno esteja realmente no seu ápice nesse dia, né, para poder resgatar, abrir a gaveta certa para matar a questão, né? E quando ele está sob pressão, isso é prejudicado? Então a pressão ela age nos 2 times. O problema da pressão é a dose. Então, o aluno que vai sem pressão ou sem ansiedade, ele vai mal também. Então, é importante que tenha um pouco de ansiedade, preocupação, porque isso leva à motivação, ao entusiasmo. Então, o cérebro um pouquinho pressionado, ele fica mais focado. Agora, o exagero que é ruim. A pessoa que vai descontrolada emocionalmente, a pessoa que vai imersa na ansiedade, ela tem mais branco. O branco é a dificuldade de evocação. A pessoa estudou, ela memorizou, ela não conseguiu acessar aquela informação naquele momento X. Passou a prova, a informação vem. Ou seja, ela estava lá, mas ela não foi acessada. O branco é o típico problema emocional. Mas tem outros. Quem está ansioso e está muito pressionado, muito envolto, ele gerencia pior o tempo. Perde tempo demais numa questão, então ele não consegue olhar a prova como um todo, né, estrategicamente. A pessoa pode oscilar, se emocionar, comece mal numa questão, contamina uma questão fácil. Então, um bom aluno ele tem que ter, sim, um controle sobre a questão emocional. Porque falha alguma coisa na hora que a gente manda uma informação de muito estresse? Falha. Então, o cérebro, quando ele é imerso em adrenalina, ele age de bate-pronto. Então, ele pode cair em pegadinhas, por exemplo. Isso é clássico em questão teste. A gente está à flor da pele, o examinador coloca uma pegadinha no itemhado, uma questão teste, a gente vai lá e assinala equivocadamente. A gente pode passar o gabarito errado por falta de tranquilidade, né? Então, é importante trabalhar todo o ano letivo e principalmente aqueles dias anteriores e principalmente o dia do vestibular, para você não ser tomado pela emoção e aumentar a sua taxa de erros. Porque depois bate um baita de um arrependimento. A gente chega em casa e fala, não é possível que eu errei essa questão que eu dominava. Então isso gera realmente uma frustração, uma queda da autoestima. Eu conheço muita gente que presta concursos, ou provas de ordem, ou vestibular, que acabam perdendo para eles mesmos na hora H. Então essa falta de domínio faz o nosso cérebro oscilar para baixo. Então o nosso controle cognitivo não é sempre linear. A gente acha que nosso cérebro é uma máquina, não é. Nosso cérebro ele oscila para cima e para baixo. A gente tem que tentar levar o nosso cérebro para a prova oscilando no nível superior. Porque se ele oscilar para baixo, a gente vai fazer menos pontos do que deveria. O medo de esquecer gera mais esquecimento? Sem dúvida nenhuma. Quando você está preocupado, é igual você tentar não rir ou não bocejar. Eu não vou esquecer. Você se cobra. Entrar com medo, entrar com pouca confiança na prova, já é o primeiro passo para você ir mal. Então tem que trabalhar a confiança. Não gosto daquele aluno que fica, é a prova da minha vida, se eu for mal, vai acabar a minha vida. Não, não é isso. Então você tem que conseguir quantificar, entender que é mais uma prova, né? Então você tem que entrar com controle e com confiança. Eu vejo muito aluno antes da prova valorizando o que não sabe.
olha, eu não estudei tal matéria, vai que caia. Isso perde confiança. Então é importante você valorizar nos dias antes da prova o que você aprendeu, o que você abdicou durante o ano. Nossa, eu estudei, eu não fui pra balada, eu não... Entendeu? Então você tem que colocar confiança à prova, porque não se cobra tudo. E é impossível dominar todo o conhecimento. Então você tem que entrar confiante. Entrar com confiança e pouco medo vai te fazer render mais, sem dúvida. Isso também não só para o momento de prova, mas para a vida, né? A gente precisa... Eu fiquei pensando agora nas situações de estresse, que a gente fica com um pouquinho de problema de memória, aí a gente fica incomodado porque está falhando a memória, e aí a memória falha mais ainda, né? Exatamente, é uma pressão antecipatória, que é típico das pessoas um pouco mais ansiosas. A pessoa sofre por antecipação. Vai cair o que eu não estudei, vão perguntar o que eu não sei. E essa pressão antecipatória faz você ir mal naquilo que você sabe, que você aprendeu e que era para você ter acertado. Aquela olhadinha quase que em cima da hora, vale a pena ou isso gera mais estresse para o cérebro? Depende muito da pessoa. Agora, aquela olhadinha tem que ser uma olhadinha de revisão. Então, nos dias que antecedem a prova, o bom aluno é aquele que se programou o ano e naquela última semana ele não vai estudar temas novos. Não tem sentido. A chance estatística de uma coisa nova cair na prova é muito baixa. Então, naquela última semana são pequenas revisões, mais para mostrar o quão bom você está. Então, você tem que estudar na última hora coisas que você domina já, porque isso vai te dar autoconfiança. Aprender um tema novo na última hora é um erro de estratégia, né? Outra coisa, na hora da prova, o ideal é você começar com uma matéria que você domina, né? Para você começar a se sentir bem, nossa... É essa que é a FUVEST, é essa que é a Unicamp, quer dizer, eu sei isso, né? Então o cérebro vai se nutrindo de emoção, mas a pessoa, não, eu vou começar pelo aquilo que eu não sei. Aí a autoestima cai e o rendimento cai durante a prova. Então, começar pelo aquilo que você sabe. Se você se confrontou com uma questão difícil, não adianta ficar martelando ali. Isso vai contaminar. Você vai gastar muito tempo e vai contaminar, sendo que questão fácil, difícil, vale a mesma coisa. Então, deixa de lado aquela questão, segue a prova. No final, se houver tempo, você volta. Então, cuidado para você não oscilar durante a prova, né? Outra coisa importante, Cláudia, é você conhecer as regras do jogo. Então, é fundamental você conhecer quantas perguntas vão ser feitas, que tipo de matéria vai ser cobrada, qual é o local da prova, a documentação. Isso evita que na hora você não tenha um susto, né? Opa, mas eram essas questões? Nossa, esse era o nível da prova? Nossa, eu me enrosquei com alguma coisa de documento, de coisa que eu tinha que levar. Então, tudo isso ajuda você a não ficar um pouco mais emotivo. Agora, é impossível zerar a emoção. Você vai chegar, vai ter frio na barriga, vai ter taquicardia, vai ter que trabalhar um pouco a respiração naqueles minutos que antecedem a prova. Na hora que você pegar a prova, você vai estar trêmulo. E isso é importante. Agora, isso é benéfico, pelo que você falou também, esse pouco de adrenalina. Isso faz o cérebro focar. É extremamente benéfico. O aluno que chegar sem isso na prova é que o aluno está desmotivado, sem entusiasmo. Agora, você tem que canalizar isso em prol da resolução da questão. Isso vai fazer você concentrar, esquecer os problemas de casa, esquecer os problemas do passado e do futuro. Então, esta emoção vai levar o seu cérebro ao nível de oscilação superior. Agora, se isso começar a transbordar, a ponto de você não conseguir ler o enunciado corretamente, cair em pegadinhas, aí você vai pagar um preço caro. Perfeito. Eu já li algumas pessoas comentando sobre os remédios de déficit de atenção para esse momento. Isso é uma besteira ou faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Por dois motivos. Primeiro, porque eles levam efeitos colaterais. Por exemplo, eles exacerbam a ansiedade. Pessoas que têm predisposição à pressão alta, taquicardia, podem até ter problemas cardiovasculares relacionados ao uso desse remédio. Então, esses remédios devem ser usados em contextos onde o benefício é maior que o custo, porque eles têm um custo dos efeitos colaterais. E a maioria dos trabalhos que administraram esse tipo de remédio a pessoas normais, sem TDAH, sem déficit de atenção, mostrou que os resultados são idênticos ao placebo, ou seja, ao remédio de farinha. Então, esse remédio só melhora pacientes com a doença. Pessoas normais pagam o preço, que é o custo financeiro e o risco à saúde, e não têm o benefício. Só o benefício psíquico, está tomando alguma coisinha, mas então toma alguma coisa mais leve. Toma uma água bem geladinha e acredita nessa água, fala, essa água vai me deixar mais focado, O pessoal vende na porta dos vestibulares a água do conhecimento. Olha, é mesmo? A água que o Einstein bebeu. Toma essa água, acredite nela Einstein. E vai. É isso aí. E realmente, quando a gente acredita, a gente dá conta daquilo que a gente se propõe a fazer? Sem dúvida, você vai conseguir levar ao seu cérebro aquilo que você se preparou. Agora, o mais importante é ter um bom preparo durante o ano todo. Mas também porque não tem milagre, né? Na hora H, né? Eu lembro que eu ia sempre pra prova, assim,
tinha estudado mais ou menos, falava pra minha mãe, ai, mãe, hora pra eu fazer uma boa prova. Ela falava, mas Deus não é desonesto, você não estudou nada. No caso do vestibular, parece que tá todo mundo ali no... Não é assim? Não adianta, né? Você tem que se programar e se preparar. Doutor Leandro Teles, muito bom, né? É ótimo recebê-lo sempre, viu? O site é leandroteles.com.br, leandroteles.com.br e o e-mail é contato@leandroteles.com.br. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, Uma pena Cláudia. que o tempo É da sempre um gente é prazer. curtinho aqui. Até a próxima. A Mas gente é muito volta. bom estar contigo.